Vamos lá, minha gente, acabamos de dizer. A ação declaratória de constitucionalidade visa confirmar a constitucionalidade da lei, resolvendo a insegurança jurídica que existe a respeito da sua aplicação. Me acompanhe, olha só. Qual é o objeto da ADC? Qual é o objeto da ação declaratória de constitucionalidade? O artigo 102, inciso 1, a linha A, diz que é a lei ou ato normativo, federal de natureza primária, ou seja, extraído diretamente da Constituição Federal. O artigo 102, inciso 1, a linha A, diz que o objeto da ação declaratória de constitucionalidade, anote aí, é a lei ou ato normativo federal. É a lei ou ato normativo federal. Preste atenção, gente. Muitos autores, inclusive, dizem que a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, é uma ADI em sentido contrário, com objeto mais restrito. Faz sentido para você? A ADI é uma ADC em sentido contrário. E o objeto da ADC é mais restrito. A ADI visa declarar a inconstitucionalidade da lei. E qual é o seu objeto? Maravilha. Lei ou ato normativo federal ou estadual. A ADC pretende confirmar a constitucionalidade da norma. E qual é o seu objeto? Maravilha. Lei ou ato normativo puramente federal. Então, não esqueça disso para a nossa provinha, tá bom? Vamos voltar lá para o quadro? Vamos lá? Tan, 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 tan. Preste atenção. Não podem ser objeto de ADC, não podem ser objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade, o mesmo que não pode ser objeto da ADI. Então, é só você dar uma olhadinha. Projetos de leis, propostas de emendas, porque essas ações elas são do controle repressivo, já tem como objeto a lei, a emenda, não o projeto, não a proposta. E ainda temos leis estaduais, não podem ser objeto de ADC, leis municipais, também não podem, não é, ser objeto da ação. Então, o mesmo que não pode ser objeto da ADI, não pode ser objeto da ADC. Normas pré-constitucionais, uma lei de 1950, 60, 70, tudo isso não pode ser objeto de ADI e não pode ser objeto de ação declaratória. 5. Legitimidade ativa. Legitimidade ativa. Quem é que pode ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade? Aqui eu vou contar uma historinha, vá me acompanhando aí. Presta atenção. A responsável por implementar a ação declaratória de constitucionalidade foi a Emenda Constitucional 3, de 93. Maravilha. A Emenda 3 de 93 trouxe o artigo 103, parágrafo 4º. O parágrafo 4º trazia como legitimados ativos para a propositura da ADC a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, presidente da República, procurador-geral da República. Só que minha turma sempre gerou uma certa controvérsia na doutrina, esse rol de legitimados ativos da ação, rol de legitimados ativos da ação declaratória de constitucionalidade. Por quê? Porque é um rol de legitimados bem inferior, bem inferior ao rol de legitimados da ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que aconteceu? Veio a emenda 45 de 2004 e revogou esse artigo 103, parágrafo 4º, e alterou o artigo 103, seus incisos de 1
a 9 para contemplar, finalmente, que os legitimados ativos para a propositura da ADC seriam os mesmos legitimados ativos que podem ajuizar a ADI. Então, a legitimidade ativa é hoje a mesma, inclusive aquela divisão entre legitimados especiais e legitimados universais. Os especiais estão nos incisos 4, 5 e 9, e os universais nos incisos 1 a 3, 6 a 8. Então, os legitimados especiais estão nos incisos 4, 5 e 9, os universais nos incisos 1 a 3, 6 a 8 da Constituição. Aí você que está com a lei 9868 de 99 aí aberta, vai olhar para o artigo 13 da lei e vai dizer assim, mas Flávia, está escrito aqui que são, né, a mesa da Câmara, do Senado, PGR e o presidente da República. O que eu faço com esse dispositivo? Risca, né, passa o X. Né? Afinal de contas, reflita comigo, a emenda é uma norma de hierarquia superior. Então, a emenda, ela revogou esse artigo aí, artigo 13 da Lei 9868 de 99. Revogou tacitamente, mas revogou. Me acompanhe? Olha só, anote isso aí. A emenda constitucional 45 de 2004 revogou o artigo 13 da Lei 9868 de 99. Porque o rol de legitimados ativos para a propositura da ADC é o mesmo rol que pode propor a ação direta de inconstitucionalidade. Não esqueça disso. Inclusive, pessoal, no que tange à capacidade postulatória. Quem precisa de advogado para ajuizar a ADC? Quem precisa de advogado? Maravilha. Partidos políticos, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Quem precisa de advogado? Os mesmos que precisam de advogado para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Então, os legitimados ativos, eles são exatamente os mesmos. Os legitimados ativos, eles são exatamente os mesmos e quem precisa de advogado na ADI, precisa na ADC, na ADO e na ADPF. Tranquilo, minha gente, até aí? Agora, venha, me acompanhe. Olha só, vamos agora partir para o ponto 6. Vai anotando. Procurador-Geral da República. Olha só. O artigo 103, parágrafo 1º, diz que o PGR ele vai atuar, né, como fiscal da lei nas ações diretas de inconstitucionalidade e em todas as ações que tramitem perante o Supremo. Então, o PGR vai atuar como fiscal da lei. PGR vai atuar como fiscal da lei. Ô Flávia, mas e se o PGR é autor da ação? Quando ele é instado a se manifestar, lá no curso da ação declaratória, se ele muda de entendimento, essa mudança de entendimento equivale à desistência da ação? Não. Anote aí para não esquecer. Nenhuma das ações do controle, concentrado de constitucionalidade admite a desistência do pedido. Nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade admite a desistência do pedido. Ou seja, como essas ações versam sobre matéria de ordem pública, interesse não disponível, elas não se submetem à desistência. Não admite-se a desistência em ADI, em ADC, em ADO e em ADPF. Anotou? Maravilha. Venha comigo. Olha só. AGU. O AGU atua em ação declaratória de constitucionalidade? Não. O AGU não atua em ação
declaratória de constitucionalidade. Por que não? Pessoal, qual é o papel que a Constituição reservou ao AGU? Artigo 103, parágrafo 3º. O papel é de defensor legis, defensor do ato normativo impugnado. Aqui não faria sentido o AGU atuar, por quê? Porque quem apresentou a ação declaratória de constitucionalidade já tratou de fazer uma boa defesa do ato normativo. Então, o AGU não atua em sede de ação declaratória de constitucionalidade. O AGU não atua porque reflitam, quem ajuizou a ação declaratória já deve ter, feito uma boa defesa a respeito da lei. Tranquilo, minha gente? Agora venha comigo. Olha só. Amigos Cury. Amigos Cury participa. Amigos Cury participa da ADC? Sim. Qual foi o símbolo que eu fiz quando nós nos manifestamos sobre o Amigos Cury, lá na ação direta de inconstitucionalidade? Maravilha, é um sol. Ele aproxima o debate constitucional. Ele aproxima a sociedade civil da jurisdição constitucional. Abre, democratiza a jurisdição constitucional. Então, nos moldes que nós vimos na aula de ação direta de inconstitucionalidade, o Amigos Cury, uma organização coletiva, um sindicato, uma associação, uma ONG, pode pedir para atuar na ação declaratória de constitucionalidade. Pode pedir para participar na ação declaratória de constitucionalidade, manifestando a sua opinião a respeito da ação, nos moldes que nós vimos em sede de ADI. Pode pedir para atuar até a data da remessa dos autos para julgamento, não pode oferecer os embargos declaratórios em face da decisão final, nas mesmas previsões já analisadas, já estudadas. Muito bem, agora venha comigo, olha só, preste atenção, vamos falar aqui na cautelar da ADC. A cautelar da ADC se encontra presente no artigo 21 da Lei 9868 de 99. A cautelar da ADC se encontra no artigo 21 da Lei 9868 de 99. Presta atenção aqui comigo. O Supremo, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ADC, consistente na determinação de que os juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo, objeto da ação, até seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob perda de sua eficácia. Preste atenção, me acompanhe. Se estamos diante de uma ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, o que se pretende é confirmar a constitucionalidade da lei. Maravilha. A concessão da cautelar nessa ação não poderia, obviamente, determinar a suspensão da norma que se pretende ver confirmada constitucional. Mas o que está incomodando? São as controvérsias. As controvérsias. Para o Tribunal de Justiça do Rio, a lei é inválida. Para o Tribunal de Justiça da Bahia, a lei é válida. Há uma controvérsia a respeito da aplicação da lei. Então, qual é o provimento cautelar previsto aí nesse artigo 21? A suspensão dos processos. A suspensão dos processos que dependam da aplicação da lei, objeto da ação. Então, o que é que nós queremos? Numa cautelar de ADC, a suspensão dos processos em curso, não a suspensão da lei. E essa suspensão dos processos pode durar quanto tempo? Parágrafo único do artigo 21 diz,
até 180 dias, não sendo julgado o mérito em 180 dias, a liminar cai e os juízes vão poder aplicar ou não aplicar a lei de acordo com seu livre convencimento. Me acompanha aqui. Olha só, cautelar da ADC. Ela vai determinar a suspensão dos processos em curso que dependam da aplicação da lei objeto da ação. Olha só, a cautelar da ADC vai determinar a suspensão dos processos em curso que dependam da aplicação da lei objeto da ação. Que dependam da aplicação da lei objeto da ação. Muito bem, em até 180 dias. Essa suspensão, ela só pode durar, como diz o parágrafo único do artigo 21, os 180 dias. Tranquilo, pessoal? Até aí, tudo bem? Olha só, a decisão definitiva da ADC é muito parecida com a decisão definitiva da ADI. As decisões geram efeitos vinculantes, efeitos erga omnes, as mesmas observações. Via de regra, ex tunc, eventualmente podendo modular, fora que nós já dissemos que essas duas ações, elas possuem natureza o quê? Ambivalente, dúplice e fungível. Ou seja, é cabível declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei em sede de ADI ou até mesmo em sede de ADC. Tranquilo, minha gente? Agora vamos dar uma olhadinha na ADO, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Me acompanhe. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Prestem atenção. Histórico da ADO é um histórico muito parecido com o do mandado de injunção. A ADO visa defender a Constituição em face da síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Pessoal, todas as constituições brasileiras, sem exceção, sempre trouxeram normas de eficácia limitada dependentes de regulamentação. E boa parte dessas constituições anteriores foram revogadas sem que essas normas fossem regulamentadas. E aí, em 88, havia esperança no ar, Ou seja, havia necessidade de defender que todas as normas constitucionais podem e devem produzir os seus efeitos jurídicos máximos e não mínimos. Por isso, fomos buscar o mandado de injunção do direito norte-americano e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão do direito português. São ações que têm uma finalidade comum, defender a Constituição em face da síndrome de inefetividade de suas normas, mas com algumas diferenças que nós vamos explorar agora. Me acompanhe aqui no quadrinho. Olha só, vamos nós. Qual é a base legal da ADO? Isso. Artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. E a Lei 9868 de 99, que recebeu alterações feitas pela 12.063 de 2009. Então, nós temos base constitucional, base infraconstitucional. Vejam só qual é a finalidade
da ADO? A de dar plena efetividade. É a de dar plena efetividade às normas constitucionais de eficácia limitada, dependentes de regulamentação. Olha só. A finalidade da ADO é a de dar plena efetividade às normas constitucionais de eficácia limitada, dependentes de regulamentação. Perfeito. Agora, vamos aqui dar uma olhadinha. Ponto 4. Legitimidade ativa. Ô, gente, são os mesmos legitimados das outras ações do controle concentrado federal. Legitimidade ativa dividida entre especial e universal. São os legitimados especiais 4, 5 e 9 e os universais 1 a 3, 6 a 8, da mesma forma que nós já conversamos, né? A legitimidade ativa da ADO é exatamente a mesma legitimidade ativa das demais ações do controle concentrado de constitucionalidade. Preste atenção. PGR, aqui tem uma peculiaridade. O artigo 12 parágrafo 3º da Lei 9868, de 99, diz que o Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias, após o decurso do prazo para informações. Então, preste atenção. O PGR vai atuar como custos legis, como fiscal da lei, no caso aqui, né? Como parecerista, vai dar a sua opinião jurídica. Em todas as ações, gente, não. Olha só. Só atuará, anote aí, só atuará como fiscal da lei nas ações que não tenham sido, só atuará como fiscal da lei nas ações que não tenham sido por ele, ajuizadas. Então, o que a lei nos sugere? Olha só, artigo 12E, parágrafo 3º. O PGR, o Procurador-Geral da República, não será custos legis obrigatório. Ele só atuará como fiscal da lei nas ações que não tenham sido por ele ajuizadas. Muito bem, agora vamos para o AGU. Olha só, gente, AGU. Se abrirmos o artigo, artigo 12E, parágrafo 2º, vamos encontrar a seguinte redação. O relator da ADO poderá solicitar a manifestação do AGU. Então, não é manifestação obrigatória. Não atua obrigatoriamente. O AGU só vai atuar se o relator da ação assim determinar. O AGU só vai atuar se o relator da ação assim determinar. Amigos curi, o amigos curi, ele vai atuar, né, da mesma forma que atua nas demais ações do controle concentrado.
artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868/99. Ou seja, o amigo Cury também vai atuar, né, em sede de ADO, se assim desejar, né, se assim apresentar a sua manifestação. Muito bem, então vamos nós. Ponto 8, coloquem aí, por favor. Cautelar na ADO. É cabível cautelar na ADO? Sim, minha gente, a lei prevê. Sim, olha só, anote aí, sim, a lei prevê cautelar na ADO. Olha só, é só abrirmos o artigo 12F. O artigo 12F da Lei 9868 de 99 prevê a medida cautelar da ADO, sim, sim, ela é admitida. Outra coisa importante, minha gente, não se esqueça que a omissão que é cuidada em sede de ADO pode ser a omissão total ou parcial. Omissão total ou parcial, tá certo? Não há lei, ou a lei que existe, ela não consegue, não é, defender com plenitude o direito que está sendo violado, a norma constitucional confrontada. Por exemplo, o artigo 37, inciso 7, fala da lei de greve do servidor público, que não foi feita até agora. 40. Parágrafo 4º, não é? Fala da lei da aposentadoria especial para os servidores que trabalham em atividade de risco, que também não foi feita até esse momento. Mas a omissão ela pode ser parcial também na forma do artigo 4º, na forma do artigo 7º. Olha aqui um exemplo. Artigo 7º, inciso 4, artigo 7º, inciso 4 do texto constitucional diz, né, que o salário mínimo ele vai conseguir preencher para o trabalhador e para toda a sua família condições dignas de vida. Sabemos que existe lei sobre o salário mínimo, mas será que a lei do salário mínimo consegue preencher toda essa missão do artigo 7º, inciso 4? Não. Então, a gente não fala de omissão total, nesse caso, porque há lei. Mas é uma omissão parcial, porque a lei não conseguiu, né, regularizar, regulamentar completamente o Instituto. Então, na ADO, só voltando um pouco, cabe cautelar? Cabe. Artigo 12F da Lei 9868 de 99. E aqui, lembrando a todos que a omissão atacada por meio da ADO pode ser uma omissão total ou uma omissão parcial. Há uma lei, mas que não regula completamente, não é, a norma constitucional, não deixando de lado, não é, essa questão da inconstitucionalidade. Tranquilo, minha gente? Muito bem. Nós vamos parar por aqui agora, mas daqui a pouco voltamos para fechar as ações do controle. Me aguarde, viu? Não sai daí não. Para beber uma aguinha, mas volte rápido.